olhamos para aquilo que é perfeito. Ou seja, existe um lugar de plenitude e perfeição, existe um lugar pleno de relacionamento, comunhão e revelação de Deus para aqueles que passam do raso, amém? Diz para essa pessoa que está do seu lado, diz, existe algo mais profundo para você. Todos acharam? Efésios capítulo 2, a gente vai ler o 8. Diz assim, vou ler até o 10, diz assim, pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos criação dele, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Glória a Deus. Vou ler de novo e você vai repetir algumas coisas comigo. Porque pela graça, diga somente a graça, vocês são salvos. Mediante a fé, diga somente a fé. Então vou de novo. Porque pela graça, diga somente a graça. Vocês são salvos mediante a fé, diga somente a fé. E isso não vem de vocês, diga somente as Escrituras. É dom de Deus, não por obras, diga somente Cristo. Para que ninguém se glorie, diga somente a Deus toda a glória. Então vou de novo, você vai repetir só os somente. Porque pela graça, diga somente a graça. Vocês são salvos mediante a fé, diga somente a fé. E isso não vem de vocês, diga somente as Escrituras. É dom de Deus, não de obras, diga somente Cristo. Para que ninguém se glorie, diga somente a Deus toda a glória. Ah, somente a Deus toda a glória. Somente a Deus toda a glória. Você percebe que quando a gente fala isso, o ambiente muda? Porque Deus se manifesta no lugar que Ele é entronizado. Vou deixar essa para você refletir depois. Porque pela graça sois salvos, somente a graça. Quando a gente fala isso, o texto vai dizer, pela graça sois salvos, e isso não vem de vocês. Quando a gente pensa nisso, ele vai dizer que isso não vem do nosso esforço, da nossa performance, do nosso período de jejum, não vem nem mesmo da nossa obediência. Quando a gente diz pela graça sois salvos, ele está dizendo que a graça antecede todas essas coisas. Quando diz pela graça sois salvos, nós estamos falando que a graça, ela antecede o meu esforço, a minha performance, o meu jejum, a minha obediência. E o texto, ele vai dizer, porque pela graça sois salvos. Só que isso é muito difícil a gente entender, compreender, porque a nossa mente é programada com a meritocracia. A nossa mente é programada para entender e definir os méritos. Eu sempre costumo trazer isso de volta, porque já aconteceu algumas vezes aqui, mas isso mexeu comigo absurdamente. Eu chorei horrores, novidade, né? Chorei horrores aqui na igreja quando aconteceu a primeira vez, que foi lá atrás na base, numa santa ceia. Durante a ceia, né, foi um culto de ceia, o apóstolo ministrou a palavra, ele ministrou a palavra, e aí no final ele fez o apelo, tivemos almas para Jesus, glória a Deus. E na hora que ele estava orando para servir a ceia, foi uma menina, foi uma senhora, ela saiu lá de cima e foi lá na frente para se reconciliar com Jesus. Aí o apóstolo olhou para ela e disse, você já é batizado? Você está se reconciliando com Jesus? E ela, sim, estou voltando. E ele com a bandeja de ceia na mão, ele olhou para ela e disse, você quer cear? Ela ficou branca, porque a gente está acostumado a entender que aqueles que saem quando voltam precisam provar que voltaram. Só que quando eu começo a entender que é pela graça, eu começo a compreender que os padrões de justiça de Deus antecedem as ações que eu vejo nas minhas mãos. Porque por muitas vezes as minhas mãos produzem frutos, eles produzem frutos de arrependimento que o meu coração não está produzindo.
Muitas vezes as minhas mãos expõem frutos de arrependimento que o meu coração não expõe. E aí ele olhou para ela e disse, quando aquele que ninguém tem mais fome do que aquele que está muito tempo sem estar na mesa. E quando eu vi isso, a primeira coisa que eu lembrei foi, o filho pródigo quando volta, ele não precisa lembrar para ninguém que é filho. Ele volta recebendo o anel, a roupa e sentando na mesa. Porque pela graça sois salvos. A graça, ela é escandalosa. Sabe por quê? Porque ela alcança quem não merece. A graça, ela gera escândalo, porque se eu pedir e se eu parar aqui um momento para pedir para a galera que está envolvida na igreja, líderes de célula, coordenadores, supervisores, se eu for abrir para essa galera, começar a contar o testemunho de que eles são, talvez você nunca mais mande mensagem para o teu líder de célula com medo de pedir conselho. Porque no fim das contas, se a gente começa a tentar entender quem as pessoas foram, o nosso conceito de mérito, ele vai gerar escândalo em nós. Talvez isso esteja soando para o seu coração um pouco amargo de ouvir, porque a graça é escandalosa e ela alcança quem não merece. Mas talvez você tenha entrado aqui hoje e você é alguém que se sente indigno, se sente não merecedor de estar. A tal da síndrome do impostor. Sente que não deveria estar, não deveria se envolver, não deveria fazer. Uma vez uma pessoa olhou para mim e falou assim, Lucas, você não sabe quem ele é. Eu falei, você não sabe quem eu sou. Mas você não sabe o que ele fez durante a semana. Eu falei, você não sabe o que eu fiz durante a semana. A graça, ela é escandalosa, não porque ela favorece ou estimula o pecado. Mas a graça, ela é escandalosa porque ela nos alcança enquanto nós ainda estávamos pecadores. E ela nos dá a oportunidade de viver o novo de Deus. A graça, ela te alcança mesmo antes de você dizer sim. Você já parou para pensar que você não estava nem aí para Deus e Deus já estava matando o filho dele por você? Você já parou para pensar que nós não estávamos nem aí para Deus? E Ele já estava mobilizando todo um plano, porque a cruz foi estabelecida antes da fundação do mundo. Teve uma outra vez que ministraram aqui, eu não vou ficar citando outras ministrações, mas isso foi algo que mexeu muito comigo. É que tudo no Éden foi criado através da palavra, amém? Tudo no mundo foi criado através da palavra, amém? A palavra é Cristo, amém? Se tudo foi criado e depois que Deus criou o mundo, Ele passou o poder criativo para o homem, logo tudo que Deus queria criar e estabelecer foi estabelecido no princípio, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, eu sei que seu nome está na Bíblia. O meu está, é um evangelho inclusive. Diga, em João 1, vai completar o que aconteceu em Gênesis 1. Em Gênesis 1, Deus diz que haja luz. Entenda, se Deus passa o poder criativo para o homem e Ele completa tudo o que Ele precisava criar e estabelecer na criação, portanto, a sua história, o seu livro, aquilo que havia de ser feito ao seu respeito, foi estabelecido na criação do mundo. Por que isso é tão poderoso? Porque isso significa que desde a eternidade o seu nome já foi citado. Isso significa que desde a eternidade o seu nome já havia ecoado. Por que isso é tão importante saber? Porque se Deus fala através do verbo, e o verbo é Cristo, Cristo falava sobre o seu nome desde a criação do universo. E você fala, Lucas, mas eu mereço isso? Não, o nome disso é graça. Se Cristo foi usado para citar o seu nome desde a criação do universo, é impossível que um Cristo pregado na cruz não lembrasse de você. Se Cristo foi usado desde a fundação do mundo para citar o meu nome, então é impossível que Ele na cruz, de braços abertos, dizendo está consumado, Ele já não soubesse quem eu era, quem você é, e o nome disso é graça. A graça, ela é louca porque ela procura o pior da fila.
ela salva o pior da fila. Paulo vai dizer: dos pecadores eu sou o pior. Ela é poderosa porque ela capacita quem ninguém acredita. Não vim trazer palavra motivacional para você, porque até porque, pelo que o Senhor falou comigo, daqui a pouco dói um pouco. Mas escuta, quando eu preciso entender que a graça pressupõe o mérito, a graça pressupõe as ações, a graça pressupõe as minhas decisões. Por quê? Porque se não fosse Cristo me tirando do lamaçal do pecado, eu, por livre e espontânea vontade, nunca sairia. Então entenda uma coisa: se você entrou aqui nessa noite, é porque o seu nome já havia citado desde a fundação do mundo, é porque Cristo morreu por você, e hoje Ele está trazendo você para um lugar, não por mérito, não por obras para que ninguém se glorie, mas para que o nome dEle seja glorificado em todas as coisas. Cristo é tudo em todos. Só que por que a graça é tão escandalosa? Porque o Evangelho não é um bom conselho. Nós viemos no carro conversando sobre isso. O Evangelho não é um bom conselho. A graça não é uma ideia bonitinha. Porque bons conselhos você pode decidir se você quer ou não aceitar. Mas a graça, ela é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. E qual que era a notícia? Havia uma sentença de morte para mim. Havia uma sentença de morte para minha vida. Havia uma palavra de morte para mim. Havia um escrito de dívida. Havia uma dívida que eu não era capaz de pagar, porque eu sou um miserável pecador. Só que isso torna o Evangelho uma boa notícia, porque a palavra vai dizer que Cristo pegou o escrito de dívida e, sendo pregado na cruz, foi pago. Se isso não te alegra, talvez você precise rever as suas motivações. Ei, foi pago. Faz assim, ó, mexe o braço assim, olha. Vê se você está sentindo algum peso. Não tem. Tá pago. Isso é graça. Tá pago. Isso é graça. Tá pago. Diga, tá pago. Isso é graça. Ei, eu preciso entender que a graça de Cristo, ela me alcança. E isso vai mexer com a gente. Por quê? Porque por muitas vezes nós vamos voltar para o princípio dos méritos, voltar para esse tipo de cobrança, voltar para essas coisas, mas eu preciso entender e aceitar: pela graça sois salvos. Amém? Pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Se a graça é o critério de justiça de Deus para nos alcançar, a fé é um mecanismo para acessar a graça. Se a graça a régua de justiça para nos salvar, então a fé é o mecanismo pelo qual eu acesso a graça. Como que isso é poderoso? Porque nós vivemos um tempo, e escute isso, nós vivemos em um tempo onde nós temos a maior concentração de ateus do mundo na igreja. Porque um grupo de pessoas que oram sem acreditar que Deus ouve, que pede sem acreditar que Ele responde. A maior concentração de ateus que nós temos hoje está dentro da igreja. A fé, ela é dom de Deus e ela precisa ser acessada. A fé, ela não é resultado de uma emoção. A fé não é gerada por arrepios. A fé não é gerada pelos gritos. A fé, ela é uma profunda convicção. A fé, ela é gerada através de uma profunda convicção de quando o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos. A fé, ela é gerada numa profunda convicção. É quando o céu fala e tua alma responde. Hebreus capítulo 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que você espera e a prova daquilo que você não vê. Eu preciso crer na graça.
mas eu preciso ter fé. Eu preciso exercer a minha fé. Eu preciso buscar, desenvolver isso dentro de mim. Eu estava conversando com a minha esposa em casa e nessa conversa a gente estava falando acerca da fé. E eu falei para ela sobre o interruptor, que é um movimento interessante. Você entra dentro de casa e está tudo apagado. Não tem luz. Está tudo apagado. O que você procura? O interruptor. Mas como que você procura o interruptor? A gente chama isso de tatear. Por que a gente está tateando? Porque você sabe que no meio daquele ambiente escuro e tenebroso, no meio daquele lugar, existe uma ferramenta que é capaz de acabar com a escuridão. Você tateia na parede porque você sabe que ali onde você está tocando, próximo dali, perto dali, existe um mecanismo que é plenamente capaz de zerar toda a escuridão. Sabe por que eu digo isso para você? Porque Atos capítulo 17, versículo 27 e 28 vai dizer assim: o seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem a Deus, diga, buscassem a Deus, e andassem, ainda que tateando na sua direção para encontrá-lo. Escuta, ele está dizendo aí, o objetivo de Deus foi se colocar numa distância para que nós andássemos em direção a ele, ainda que tateando, porque a fé é você entender, dizendo: Senhor, talvez eu não esteja enxergando, talvez eu ainda não esteja entendendo, talvez eu ainda não esteja alcançando, mas mesmo que tateando eu vou procurá-lo, porque eu sei que o Senhor é a luz que pode dar fim para todas as trevas da minha vida. Ele diz: ainda que tateando para a sua direção, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Como diziam os próprios poetas, nós também somos descendência dele. Ele diz: então, acessá-lo com fé não é sobre você compreender e saber exatamente onde ele está, mas é você acreditar que Deus se colocou tão perto, que mesmo que você esteja tateando, sem enxergar o caminho, você vai alcançá-lo, ele vai ser alcançado por você. Entenda isso, mesmo que tateando. Sabe quando acaba a luz, vai procurar a vela? A gente faz isso o tempo todo. A gente crê nessas coisas banais o tempo inteiro. E escuta, o Senhor, nessa noite, Ele não está longe de você. Foi falado aqui, Pedro deu o exemplo perfeito. Ele disse: eu estava orando e pedindo para Deus para que Ele me enviasse alguém. Ele sabia que iria enviar? Ele sabia que Deus ia responder, mas ele disse: Senhor, mesmo que tateando, eu te peço, envia alguém aqui. Quantos de nós perdemos a fé nas orações simples? Talvez o que você esteja precisando hoje não é de uma usina elétrica, você está precisando tatear e procurar um interruptor que está perto de você. Talvez o que você esteja precisando não são de grandes revelações, mas é voltar para o secreto para tatear. É pegar a palavra, a Bíblia, e dizer: Senhor, mesmo que o Senhor não me diga qual é o texto, eu sei que essa é a tua palavra, então eu vou tatear, eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. O que Jesus diz para Jeremias, ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não está dando uma estratégia, uma técnica, mas está dizendo, mesmo que você não saiba como fazer, se disponha, tenha boa vontade, se disponha se levanta, saia da inércia, comece a tatear, comece a procurar. Mas eu não sei como fazer um devocional. Tira 5 minutos em silêncio, em reverência ao Senhor, e está tudo bem. O texto está dizendo: eu me coloquei perto o suficiente para ser encontrado, se porventura tateando.
Nós não precisamos de técnicas e fórmulas. Ei, quando eu queria falar com meu pai, quando eu quero falar com a minha mãe, eu sei como fazer, eu vou atrás dela. Ela não me passou os 5 passos para o primeiro passo. Ela não me passou as 18 estratégias para acessar o sobrenatural. Quando eu quero falar com a minha mãe, ela não me disse: olha só, Lucas, existem os 36 passos para você alcançar o colinho de mamãe. Deus se colocou próximo de nós. Se porventura tateando, nós poderemos encontrá-lo. Ei, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Você vai voltar para o secreto. Você vai voltar a tatear. E você vai encontrá-lo naquele lugar. Porque Deus não saiu de lá. Não foi Deus que mudou de lugar, foi você que saiu. Então nós precisamos fazer esse caminho. Porque a fé ela não é cega, mas ela enxerga com outros olhos. Então, mesmo que tateando, nós precisamos alcançar esse lugar, amém? Pela graça sois salvos, por intermédio da fé. E isso não vem de vós. A fé, diga fé, vem pelo ouvir. E ouvir da palavra. Portanto, apenas as Escrituras. Diga, apenas as Escrituras. Que espetáculo de frase. Quando eu digo isso, eu estou falando apenas as Escrituras. Eu não tenho e não preciso buscar novas revelações. Porque a Bíblia não foi algo que Deus disse. A Bíblia é algo que Deus está dizendo. A Bíblia não foi algo que Deus disse. Porque se eu digo que a Bíblia é algo que Deus disse, eu estou partindo do pressuposto que Ele falou algo lá atrás e acabou a validade. Não, a palavra dEle permanece ecoando e ela não retorna para Ele sem dar o resultado pelo qual foi enviado. E eu já falei algumas vezes aqui, no final de tudo o Cordeiro vence. A Bíblia diz, portanto, se o Cordeiro ainda não voltou nas nuvens, se Ele ainda não está plenamente entronizado, se o reino dos céus ainda não se juntou com a terra, então escuta, ainda não acabou, portanto Deus continua falando através da sua palavra. Tem um texto que eu gosto muito, que é 2 Timóteo 3, que vai dizer que toda escritura é inspirada por Deus. Diga, inspirada. Essa palavra inspirada eu gosto dela porque não só aqui, mas em outras referências do texto, ela no grego é telpinestos, diga sopro de Deus, ou sopro do Espírito. Quando a gente diz que a palavra é inspirada, e essa palavra inspirada está dizendo que isso aqui, a Bíblia considera inspiração quando o Espírito sopra. Só é inspiração quando o Espírito sopra. Quando eu falo apenas as Escrituras, é porque nós estamos numa busca desesperada por referências. A gente quer procurar aquilo que deu certo, procurar as técnicas que funcionam, procurar as coisas que o mundo está fazendo. Todo mundo faz assim. Isso aqui funciona demais. Isso aqui dá muito certo. E está tudo bem. É bom você buscar boas referências. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer uma coisa. Inspiração não vem de dentro nem de fora, vem de cima. Inspiração não vem de dentro nem de fora, vem de cima. Nós queremos algumas fórmulas, nós queremos os passos, nós queremos as coisas, mas a inspiração mais poderosa, ela não é copiada, ela é soprada. Ei, a inspiração, ela é soprada. E isso é espetacular, porque quando Deus cria o homem, nós temos a referência da primeira vez em que Deus sopra algo sobre o homem. Ele sopra a vida. E isso é importante, porque tudo que Deus inspira em nós, o fruto é vida. Então, se aquilo que eu tenho como inspiração não vai gerar vida, não foi Deus que soprou. Dói, né? Palavra de esperança.
Mas a primeira coisa que Deus faz, depois que Ele sopra, Ele dá algumas diretrizes e Ele olha para Adão e diz: governe. Por quê? Porque se eu copio, se eu aprendo, eu posso me tornar muito bom naquilo que eu estou aprendendo. Mas se eu sou inspirado por Deus a estar num ambiente, eu me torno autoridade de governo naquele lugar. Se eu copio as fórmulas e as técnicas, eu posso ficar muito bom naquilo. Mas se eu sou inspirado pelo Espírito Santo, eu recebo autoridade de governo naquele ambiente. Escute, homens, você não tem que ser sacerdote do lar porque o apóstolo é sacerdote do lar. Eu não tenho que ser sacerdote do lar porque ele é sacerdote do lar dele. Eu tenho que ser sacerdote do meu lar porque o Espírito Santo soprou isso sobre mim. Você precisa ser sacerdote do seu lar porque o Espírito Santo soprou isso sobre você. E se o Espírito Santo soprou isso sobre você, você tem autoridade para agir de tal forma. Você tem autoridade para levantar tua voz dentro de casa e dizer: ei, Deus me colocou como homem dessa casa. Eu vou orar pelos meus filhos, eu vou orar pela minha esposa, eu vou ungir uns umbrais na minha porta, eu vou dizer para Satanás que ele não tem acesso à minha casa, porque na minha casa mora um filho de Deus, porque na minha casa existe sacerdócio. Ei, entenda isso, se Deus soprou isso na sua vida, você tem autoridade para agir como? Ei, se isso não gera nada em você, entenda, um líder não é levantado, ele nasce através de inspiração de Deus. Então, se o Senhor te colocou como liderança, se Deus te deu o governo de liderança, seja da sua própria vida, seja da sua casa, seja de uma célula, seja de uma igreja, seja de um ministério, se o Senhor te colocou, soprou isso, você tem a autoridade dos céus sobre isso. Nós precisamos parar de agir como escravos e servos o tempo todo. Você é filho. Ei, diga: filho faz o que quer na casa do pai. Diga: filho faz o que quer na casa do pai. Ei, o céu trabalha com nepotismo. O céu é nepotismo puro. Deus só trabalha com os filhos. O céu é nepotismo. Deus só trabalha com os filhos. Ele está inspirando pessoas. Ei, escuta, enquanto eu preparava essa mensagem, eu parei para terminar de escrever ela e tal na tenda de oração. Então assim, meu irmão, se você não quiser receber, não receba, mas escuta, Deus está restaurando algumas identidades que foram perdidas aqui nessa noite. Existem coisas que Deus entregou para você que foi inspirada por Ele, e você está com síndrome de impostor, achando que só entrou porque alguém deu errado, só entrou porque não tinha ninguém mais para fazer, só entrou porque era a única pessoa que estava disposta. Mas escuta, o céu não precisa de gente, o céu precisa de filhos. Ei, o Senhor está restaurando algumas identidades aqui. Ei, não existe necessidade no céu. Em Atos, se não me engano, Atos 17, o texto vai dizer: o Deus que fez os céus e a terra, sendo o Senhor de todas as coisas, não habita em templos feitos por mão de homens, nem é servido por homem algum como quem necessita de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a vida, a respiração e todas as outras coisas. Então entenda, Deus não é servido como quem precisa. Então se o Senhor te colocou nesse lugar, é porque Ele inspirou você e está te dando autoridade para agir. Ei, você diz: mas Lucas, foi uma necessidade. Ei, a necessidade é uma ferramenta que Deus usa para promover e colocar pessoas em lugar que Ele quer. A necessidade do ambiente é uma ferramenta que Deus usa para promover e colocar pessoas aonde Ele quer. Ei, Davi só entrou porque Saul deu errado. Samuel só entrou porque Ofni e Finéias deu errado. Jesus só entrou porque Adão deu errado. E o ministério de nenhum deles foi menor por causa disso. Então por que você ainda está se culpando por causa disso? Ei, entrar por causa da necessidade do ambiente não diminuiu o ministério de Cristo. Ou alguém aqui crê menos em Cristo porque ele entrou porque Adão deu errado?
Acho que mesmo que pensasse isso, ninguém ia falar. Então, quando eu entendo que a inspiração me dá autoridade e a cópia não, eu preciso começar a buscar, a agir dentro daquilo que Deus me inspirou para fazer. Eu preciso começar a entender que todos nós somos inspirados ao Senhor para nos posicionarmos em áreas diferentes da sociedade, da igreja, do reino. Existe uma inspiração de Deus específica para você. Existe uma inspiração de Deus específica para você. Tem um texto que é Atos 19, 13, que vai contar a história dos filhos de Cefas. Aqueles que foram expulsar demônios, dizendo, nós te expulsamos em nome do Deus de Paulo. Tomaram uma surra do diabo. E o diabo olha para ele e diz, Jesus eu conheço, Paulo também. E você? Quem você é? Quando nós nos colocamos a agir em lugares que o Senhor não nos inspirou a fazer, nós nos expomos a situações. Mas escuta, existe uma palavra do Senhor para a sua vida. Estenda a sua mão para receber. O Senhor, existe uma palavra. Escuta, o texto vai dizer assim, olha, Êxodo 8, 18 e 19, vai dizer que os magos do Egito imitavam os sinais de Moisés. Mantém sua mão estendida, transformando água em sangue e fazendo surgir rãs. Mas chegou um momento em que eles não conseguiram mais copiar e disseram, isso é dedo de Deus. Escuta, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar uma coisa. Existem lugares de inspiração que Ele trouxe para você, que quando você se posicionar, as pessoas verão e precisarão dizer, isso é dedo de Deus. Isso é dedo de Deus. Quando você se posicionar na sua casa e o Senhor virá o cativeiro, as pessoas olharão e dirão, isso é dedo de Deus. Esses adolescentes estão saindo daqui, eles vão entrar na casa incendiados e os pais olharão e dirão, isso é dedo de Deus. O Senhor está nos levantando para um lugar de autoridade. Se é para Ele, aplauda, Ele é mais forte. O Senhor merece. Aleluia! Isso é dedo de Deus, porque fomos inspirados pelo Senhor. Pela graça sois salvos, por intermédio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Diga, não por obras, para que ninguém se glorie. Somente a Deus toda a glória. Somente a Deus toda a glória. Paulo vai dizer que comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja feita para a glória de Deus. Deus está nos levantando num tempo em que os nossos corações precisarão retornar para Ele. Que as nossas motivações precisarão retornar para Ele. Que o nosso coração vai precisar retornar para Ele. Somente a Deus toda a glória. Ei, a glória de Deus, ela não se divide. Ela não vai para o pregador, ela não vai para ministérios, ela não vai para a liderança. A honra a Deus compartilha, a glória Ele não divide. Eu preciso entender isso. Tudo acontece porque nele nos movemos, vivemos e existimos. Talvez você tenha vivido inúmeras experiências, mas entenda, não é sobre o lugar, não é sobre quem estava, mas é sobre aquele que foi entronizado. Eu preciso entender isso porque a verdadeira maturidade é tentar viver uma vida onde Deus seja glorificado em todas as coisas. Quando eu penso nisso, e preste atenção nisso, quando eu penso nisso, eu retomo uma conversa que eu tive com o pastor Sandro, com o Henrique outro dia, sobre uma pergunta que eu fiz para eles, e a gente foi conversando, e algo foi muito importante sobre o ministério de Cristo. Jesus, quando é conduzido ao deserto, a Bíblia diz que Satanás questiona ele com algo. Diz, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E a Bíblia vai dizer que Jesus respondeu na palavra, amém?
Amém? Jesus respondeu na palavra. Qual que é o ponto? Na cruz, fazem o mesmo questionamento sobre a identidade de Cristo, dizendo: se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus não responde. Por que no deserto Jesus responde, mas na cruz Jesus se cala? Vou encerrar o culto, leva essa pergunta para casa, amém? Amor de Deus. Por que no deserto Jesus responde, mas na cruz Jesus se cala? Entenda, no deserto não existia nenhuma palavra acerca de como deveria ou não ser o posicionamento de Jesus naquelas respostas. Jesus foi levado para ser tentado e ele precisava resistir à tentação. Amém? Jesus foi levado para ser tentado e ele precisava resistir à tentação. A Bíblia não falou como ele precisava. Não existia uma promessa, uma profecia de como Jesus precisava resistir à tentação. Ele só precisava resistir. Então Jesus responde na palavra. Jesus responde na palavra, amém? Na cruz, haviam profecias que falavam de como ele deveria se portar. A cruz, ele precisava ir como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Na cruz, ele não podia falar. Na cruz, ele não poderia se opor aos seus tosqueadores. O que isso tem a dizer? É que a maturidade de viver uma vida para a glória de Deus é entender como o céu espera que você reaja em cada uma das situações. A maturidade de uma vida que glorifica a Deus é entender como que o céu espera que você reaja em cada uma das situações. Sabe quando Deus vai ser glorificado? Quando você começar a entender como o céu espera que você se posicione. Existem situações específicas que são claras na Bíblia. Se alguém te ofende, o que você deve fazer? Fiquei preocupado agora. Vamos voltar para o solo da Escritura? Ei, se alguém fala mal de você, Jesus diz: bendizei os que vos maldizem. Orem pelo que vos perseguem. Mas é orar para o bem, tá, gente? Não ora para Deus matar, não. Mas isso tá claro nas Escrituras. Mas entenda, existem situações específicas da sua vida que o Espírito Santo tem uma direção clara para você. Uma palavra muito específica que se você falar vai mudar todo o ambiente. Uma postura muito específica que se você tomar ela, você vai gerar salvação naquele lugar. Existem posicionamentos específicos que Deus espera de nós em ambientes específicos. Mas para entender isso, eu preciso buscar esse lugar de maturidade para saber o que o céu espera que eu reaja em cada uma das situações. Você sabe como o céu espera que você reaja em cada uma das situações? Se você souber, me procura depois para a gente trocar uma ideia. Mas nós precisamos buscar esse lugar de uma vida que glorifica a Deus. Nós precisamos. Eu também preciso. Eu preciso pedir direção ao Senhor para dizer: Deus, como que eu devo ou deveria agir nessa situação? O que o céu espera que eu faça? Existem momentos em que nós precisaremos falar. Existem momentos que nós precisaremos ficar calados. Existem momentos que nós precisaremos permanecer firme naquele mesmo lugar. Existem momentos que nós precisaremos nos retirar daquele ambiente. Mas como que eu vou fazer algo que seja para a glória de Deus, entendendo o que o céu espera que eu faça naquele tempo? E escuta, se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é porque nós precisamos voltar para esse lugar, como foi ministrado na quinta-feira, no lugar onde o céu governa a terra. Nós precisaremos voltar para esse lugar, do lugar onde nós buscamos a direção do céu para agir na terra. Nós precisaremos buscar a direção do céu para agir na terra, amém?
Pela graça sois salvos, por intermédio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Meu irmão, alguns ainda não entenderam o poder que existe na boca daqueles que levantam a Deus a única glória. Alguns ainda não entenderam. Tem um testemunho lindo da irmã Fabiola, que ela fala: minha saúde não está boa, eu estou doente, então agora eu vou obrigar a doença a adorar o Senhor junto comigo. Ei, isso não é para te motivar apenas por emoção, mas nós como cristãos precisamos entender que existe poder. Nós precisamos entender que existe poder na voz daqueles que adoram ao Senhor, que entronizam ao Senhor, que levantam louvores ao Senhor. Nós precisamos entender que existe poder quando nós, como igreja, nos reunimos num lugar para levantar a Deus altares de adoração. Nós precisamos entender, porque se a gente não entender isso, nossas reuniões serão monótonas, nossa vida será vazia. Por quê? Porque nós dependeremos apenas daquilo que nós ouvimos de outras pessoas. Então agora, Jesus ele vai colocar duas condições para aqueles que pecam. Ele diz: vocês pecam porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas como que nós acessamos esse lugar de poder de Deus? Ei, escuta, quando a gente fala de reino, a palavra reino no original é Basileia. Basileia é lugar, região de domínio, governo. Não tem a ver com geografia, tem a ver com quem manda naquele lugar. Ei, Basileia tem a ver com região de governo, domínio. Não tem a ver com a geografia, tem a ver com quem manda no lugar. Mas o problema é que muitas vezes a gente comete um erro terrível. Da outra vez que eu dei aula para os adolescentes, a gente do nada entrou no assunto sobre regimes de governo. E aí um adolescente jogou assim: existe a monarquia parlamentarista. Eu falei: sim, igual a Inglaterra, né? Que tem a frase: o rei reina, mas não governa. Que terrível. O rei tem a pompa, o rei escuta aplausos, tem um hino chamado Deus Salve o Rei, tem algumas honrarias, mas a palavra final não é dele, é do primeiro-ministro. O rei reina, mas não governa. Meu irmão, quantos de nós estamos vivendo monarquia parlamentarista na nossa vida? Chamamos Deus de rei, mas ele não governa. Declaramos canções bonitas para ele, mas ele não governa. Falamos o quanto reconhecemos ele, mas a palavra final não é dele. O rei reina, mas não governa. Pois de que vale ter as poesias lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas para cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti,
Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas para cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Ei, Deus está nos resgatando dessa monarquia parlamentarista. Deus está nos resgatando desse lugar onde Ele reina, mas não governa. Deus está nos resgatando desse lugar onde nós declaramos com os nossos lábios que Ele é rei, que Ele governa, mas que a decisão final acaba sendo sempre a nossa. Deus está resgatando os nossos corações desse lugar e nos levando para um lugar onde apenas a Deus seja dada toda a glória. Deus está nos trazendo de volta desse lugar. Deus está resgatando os nossos corações nessa noite. Apenas a Deus toda a glória. Porque pela graça sois salvos por intermédio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Diga, Cristo é dom de Deus. Ele foi dado para nós. Somente Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo, Ele é a ferramenta pela qual tudo foi criado. Ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Cristo, Ele não é uma parte da nossa fé. Cristo é a nossa fé. Ele não é uma opção de caminho, Ele é o único caminho. Dizer que somente Cristo é dizer que não existe outro fundamento. Paulo vai dizer que eu, como sábio construtor, lancei um fundamento, e cada um veja o que vai construir por cima disso, mas ninguém pode pôr outro fundamento senão o que já foi lançado, Cristo. Dizer que somente Cristo é falar que não existe um outro caminho pelo qual nós podemos ser salvos. Nós procuramos inúmeras maneiras, inúmeras estratégias. Nós lutamos muitas vezes contra a verdade absoluta. Nós queremos viver um evangelho em casa, viver um evangelho home office, viver um evangelho sem Cristo, viver um evangelho sem cruz. Mas nós falamos sobre isso agora há pouco. Nós precisamos voltar para um lugar onde Deus governa. Mas escuta, eu falei sobre isso sexta-feira. Filipenses 2 vai dizer que Cristo, depois que foi crucificado, Ele foi entronizado, amém? Jesus foi para o trono depois da cruz. Diga, antes do trono existe cruz. Se eu não passo pela cruz, se eu não me coloco nesse lugar de mortificar o meu eu, Cristo não será entronizado na minha vida. Quando eu falo somente Cristo, eu estou dizendo que eu preciso alcançar esse lugar. Eu preciso me colocar nesse lugar. Eu preciso reconhecer a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso receber a Cristo na minha vida para que eu possa acessar esse lugar de filiação e profundidade em Deus. O problema é que a gente está querendo ser profundo, está querendo ir profundo, mas a gente não sai do raso. A banda pode subir. Entenda, nós precisamos entender isso. A gente está tentando viver um evangelho que é centrado no homem. Por quê? Porque quando o evangelho é centralizado no homem, eu tiro Cristo do centro. E quando Cristo deixa de ser o centro, todos os periféricos passam a importar. Quando Cristo deixa de ser o centro, tudo que é feito, falado e praticado por homens passa a ser mais importante do que todo o resto. Mas o Senhor, quando Ele nos traz para esse lugar, quando a gente diz somente Cristo, isso significa, existe um caminho para ser trilhado. Existe um caminho para ser trilhado. Existe um procedimento a ser seguido. João vai dizer, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus.
Ei, somente Cristo é o caminho. Cristo é o único caminho. Cristo é o único que é capaz de nos tirar de onde nós estamos e nos colocar assentado nas regiões celestiais, junto com Deus, Pai. Cristo é a resposta que você procura. Talvez você tenha entrado aqui hoje com muitos questionamentos, com muitas perguntas, e para todas as suas perguntas, o Senhor me trouxe aqui para te dar uma única resposta: somente Cristo. Cristo é a resposta para essas suas perguntas. Para esse vazio que está aqui dentro, Cristo é a resposta.